Dry My Life, mal de Parkinson. Dia 11 de abril é o Dia Mundial de Combate ao Mal de Parkinson. O mal de Parkinson é uma doença crônica, neurológica e degenerativa que afeta o sistema nervoso central. O seu surgimento provém de fatores genéticos, até mesmo ambientais, causando a degeneração das células situadas numa região do cérebro, chamada de substância negra. Essas células produzem substância dopamina, que conduz às correntes nervosas, chamadas de neurotransmissores. A falta ou a diminuição da dopamina afeta os movimentos, causando lentidões, rigidez muscular, aumento gradual dos tremores, dificuldades para engolir. Outros são depressões, dores, tontura e distúrbio do sono, respiratório e urinário. A progressão é muito variável e desigual entre os pacientes. Epidemiologia. Com os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mostra que aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença. No entanto, 10% dos doentes têm menos de 50 anos e 5% têm menos de 40 anos, como por exemplo, o caso do ator Michael Fox, diagnosticado com Parkinson precoce. Etiologia. Estudos acreditam que a doença de Parkinson pode ser decorrente de um conjunto de fatores, como predisposição genética, contato com neurotoxinas ambientais, estresse oxidativo, anormalidades mitocondriais e alterações do envelhecimento. Fisiopatologia, sinais e sintomas. Embora esteja associada à morte de neurônios dopaminérgicos presentes na região compacta da substância negra, ocorrendo uma diminuição da quantidade de dopamina, comprometendo os movimentos realizados pelo indivíduo acometido pela doença de Parkinson, uma vez que ocorrem alterações nos circuitos dos núcleos da base, mais especificadamente na via nigroestrial. Ocorrem modificações fisiopatológicas que estão relacionados aos sintomas motores observados nessa doença. Além disso, pode-se observar um acúmulo de proteína alfa-sinucleina no tecido neural, caracterizando o surgimento de corpos de Lewy. Tais componentes se espalham de forma lenta e progressiva, causando danos e mortes neurais e, consequentemente, ocasionando a perda de neurônios dopaminérgicos, fato que promove a alteração no movimento, tremor em repouso, rigidez dos membros, anormalidade ao caminhar, contrações musculares rítmicas, dificuldades com movimentos corporais, dificuldades para caminhar, movimento corporal lento, movimentos involuntários, amnésia, confusão durante a noite, demência ou dificuldade em pensar, falta de equilíbrio, dificuldade de fala, entre outros parquinismos. Os médicos costumam usar a escala de Hoehn e Yahr para medir a progressão da doença ao longo dos anos. Estágio 1. Estágio inicial. Durante esse estágio inicial, a pessoa apresenta sintomas leves, que geralmente não interferem nas atividades diárias.
tremor e outros sintomas de movimento ocorrem apenas em um lado do corpo. Estágio 2. Bilateral. Sintoma dos dois lados do corpo. Os sintomas começam a piorar. Tremor, rigidez e outros sintomas de movimento afetam os dois lados do corpo. Estágio 3. Instabilidade postural moderada. Considerando o estágio intermediário, a perda de equilíbrio e lentidão dos movimentos são características. Quedas são mais comuns. Estágio 4. Instabilidade postural grave. Neste ponto, os sintomas são graves e limitantes. É possível ficar em pé sem a assistência, mas o movimento pode exigir um andador. Estágio 5. Locomoção dependente. Este estágio é o mais avançado e debilitante. A rigidez nas pernas pode tornar impossível ficar em pé ou andar. A pessoa precisa de uma cadeira de rodas ou está acamada. Pesquisa epidemiológica nacional e internacional constatou que o processo de envelhecimento está interligado à doença de Parkinson, pois a substância negra que contém a dopamina é um neurotransmissor dos neurônios dopaminérgicos, que entre ele está o nigroestriado, o mesolímbica e mesocortical, já que a substância negra compacta é particularmente sensível ao envelhecimento. Em relação às outras estruturas, outra hipótese de contribuição no envelhecimento cerebral é etiopatogênica da doença de Parkinson. Baseia-se na premissa da prevalência aumentada dessa enfermidade com o passar da idade, associado à perda neural progressiva. Nessa equação, se associaria a presença de um agente tóxico que desencadearia o processo de perda neural progressiva nos pacientes com doença de Parkinson. Doença mal de Parkinson. Na maioria dos casos, é na faixa etária adulta e no envelhecimento. Os portadores requerem um acompanhamento de multiprofissionais e o apoio familiar. A doença afeta a parte psicológica, motora, respiratória, fonoaudiológica, tendo limitações na sua qualidade de vida. E com tratamento precoce, o paciente convive melhor com a doença. Não existe cura, mas tem tratamento com medicamento, controlando o retardamento da doença, alguns casos cirúrgico. Um relato do Paulo José. É uma doença degenerativa, progressiva e irreversível. A vida não é muito diferente. Assim terminando mais um Dry My Life.